Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre a segunda parte do sistema respiratório, ou seja, vou falar um pouco sobre traqueia, brônquios, pulmões e pleuras. É uma aula extremamente importante dentro da clínica médica e dentro também da semiologia, já que durante o exame físico do aparelho respiratório eu vou ter que compreender alguns conceitos que vão ser trabalhados nesta ocasião. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Bom, primeiramente a gente vai ter que localizar a traqueia e o seu trajeto. Então a traqueia faz parte do sistema respiratório, ela tem um trajeto bastante interessante dentro do tórax, dentro do mediastino, ela sai da região cervical, certo? E ela caminha em direção aos dois pulmões, né? Porém, ela não chega diretamente aos pulmões. Antes dela chegar aos pulmões, ela vai se bifurcar. Então, ela dá origem aí aos brônquios principais, brônquio fonte direito e o brônquio fonte esquerdo, né? Então, um outro objetivo seria identificar a bifurcação da traqueia e a formação dos brônquios principais. Ou seja, chega um momento dentro do tórax que essa traqueia ela vai se bifurcar e eu vou ter a formação do brônquio primário ou brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Cada brônquio fonte ou brônquio principal vai em direção ao seu respectivo pulmão. Terceiro objetivo, muito importante esse objetivo, diferenciar anatomicamente o brônquio principal direito do brônquio principal esquerdo. Isso é muito importante. O brônquio principal direito ele tem algumas diferenças em comparação com o brônquio principal esquerdo. Por exemplo, o brônquio principal direito ele é mais calibroso, né, em comparação com o esquerdo. Ele é mais verticalizado em comparação com o brônquio principal esquerdo. E também ele é mais curto em comparação com o esquerdo. Isso explica o motivo de uma pessoa que sofre uma broncoaspiração de um corpo estranho. Tecnicamente, esse corpo estranho ele vai se alojar, né, no pulmão direito, né, em comparação com o pulmão esquerdo, decorrente dessas diferenças anatômicas entre o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Outro objetivo, compreender a segmentação brônquica, né? Esse brônquio principal, ou brônquio primário, ele vai se bifurcar em brônquios secundários e os brônquios secundários, eles vão também se bifurcar em brônquios terciários. Cada brônquio terciário vai para um segmento específico pulmonar. Então, essa compreensão dessa divisão brônquica, né? Essa segmentação brônquica é importante para a gente compreender que cada brônquio específico vai para um segmento, não é, específico do pulmão. Outro objetivo, identificar as estruturas formadoras, né, dos pedículos pulmonares ou do pedículo pulmonar. Então, os dois pulmões ficam localizados no tórax e eles não estão soltos, né? Eles estão ligados por algumas estruturas. Essas estruturas que vão sair ou vão chegar até o pulmão, elas formam um pedículo pulmonar. Quais são as estruturas? Eu tenho brônquios, eu tenho artérias e eu tenho veias. As artérias vão levar o sangue venoso para o pulmão, né? E as veias vão trazer o sangue arterial do pulmão em direção ao coração. Essas estruturas fazem parte do pedículo pulmonar, juntamente com os brônquios. Então existem três estruturas principais, né? As artérias pulmonares, as veias pulmonares e os brônquios, né, que fazem parte do pedículo. Localizar o hilo pulmonar e a disposição das estruturas nesta topografia. A região onde essas estruturas entram no pulmão, essa região no pulmão é chamada de hilo pulmonar, certo? E existem diferenças na topografia dessas estruturas em relação ao pulmão direito em comparação com o pulmão esquerdo. A gente vai descrever na aula aqui essas principais diferenças. Além disso, um objetivo super importante, diferenciar anatomicamente o pulmão direito do pulmão esquerdo. Então, o pulmão direito apresenta macroscopicamente algumas diferenças interessantes em comparação com o pulmão esquerdo.
Por exemplo, o pulmão direito ele possui 3 lobos, em comparação, o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos, né? Então, é uma diferença bastante marcante. O pulmão direito ele possui 2 fissuras, enquanto que o pulmão esquerdo ele possui apenas uma fissura, né? Algumas impressões, sobretudo essas impressões voltadas para a sua face mediastínica ou mediastinal, elas são diferentes, já que o pulmão esquerdo fica voltado mais, né, em direção ao coração. Então, existem algumas diferenças bastante interessantes. Localizar as pleuras e as suas subdivisões. Então, eu tenho uma pleura parietal em contato ali com a parede torácica, principalmente, em contato aqui com o diafragma mais inferiormente e também voltada para o mediastino. Então, são as subdivisões da pleura parietal e a pleura visceral colada ali no pulmão. Entre a pleura visceral e a pleura parietal eu tenho uma cavidade que eu chamo de cavidade pleural. Essa cavidade é importante, né, a gente compreender. E essa cavidade pleural vai ter relevância fundamental na dinâmica ventilatória, né? Já que a mudança na sua pressão vai permitir um mecanismo de Foley, onde o ar vai entrar ou vai sair da cavidade torácica, chegando até os 2 pulmões, permitindo ali a sua hematose. Então, esses aqui são os objetivos educacionais importantes do nosso encontro de hoje, né? Bom, aqui um slide onde eu coloquei o sistema respiratório como um todo. Então, nós lembramos que o sistema respiratório começa aqui na cabeça, principalmente aqui na cavidade nasal, né? Então, nós temos aqui a cavidade nasal, porém, por onde o ar vai entrar, né? Eu tenho limites da cavidade nasal, que já foram trabalhados em um outro encontro. Posteriormente à cavidade nasal, eu vou encontrar uma região que eu chamo de faringe, essa região comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Inferiormente à faringe, eu vou iniciar aqui a laringe, certo? Então, a laringe fica localizada na região cervical. Inferiormente à faringe, eu tenho diversas cartilagens que vão formar a laringe. E inferiormente à laringe, eu vou começar a identificar aqui a traqueia. A traqueia sai da região cervical, atravessa aqui a região torácica, o mediastino superior, e vai chegar um momento onde essa traqueia vai se bifurcar. Vai dar origem ao bronco principal esquerdo e o bronco principal direito, né? Cada bronco principal vai em direção ao seu respectivo pulmão. Aqui na cavidade torácica eu tenho o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Observem a diferença, né? Nesse slide, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito possui 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, enquanto que o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos, lobo superior e o lobo inferior. Então aqui é um slide bastante sintético, observando aqui as subdivisões do aparelho respiratório, desde a cavidade nasal, passando aqui pela faringe, chegando aqui na laringe, dando origem à traqueia, os brônquios principais, brônquios fontes, a bifurcação desses brônquios principais, né? Segmentação brônquica e aqui chegando até os pulmões. Então, um slide bastante sintético em relação ao nosso encontro de hoje. Bom, aqui em cima nós temos a laringe. Então, um slide interessante mostrando aqui o trajeto, né, do ar, o fluxo do ar até a chegada aos brônquios terciários, né, os brônquios segmentares. Então, eu tenho aqui a laringe, fica localizada aqui na região cervical. Depois eu tenho a traqueia. Chegar um momento aqui na região torácica, onde a traqueia ela vai se bifurcar no brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Esta região da bifurcação da traqueia é uma região bastante importante, né? O último anel traqueal, né, onde você vai encontrar a bifurcação da traqueia, tem um nome específico. Esse anel ele chama de carina, certo? Então a carina é a região, né, da traqueia onde eu vou encontrar ali a bifurcação brônquica. Isso é importante porque quando nós fazemos algum exame complementar, uma broncoscopia, por exemplo, né, eu
atravesso aqui a óptica por dentro da traqueia, vou chegar até o brônquio e vou observar essa bifurcação, né? E eu vou poder direcionar a minha óptica por um brônquio específico. Então, vou chegar ali e vou identificar que está ocorrendo essa bifurcação. Esse slide também é importante porque eu consigo identificar diferenças entre o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Então, observem que o brônquio principal direito ele é discretamente mais calibroso, ele é mais grosso em comparação com o brônquio principal esquerdo. Ele é mais curto em comparação com o brônquio esquerdo. E ele é mais verticalizado. O esquerdo ele é mais horizontalizado. Isso explica o motivo porque quando acontece uma broncoaspiração, tecnicamente, o corpo estranho ele tende a se alojar, né, no pulmão direito, né? Ele pode ir para o esquerdo também, mas tecnicamente é mais fácil dele ir em direção ao brônquio fonte direito, já que ele sofre menos divergência, né, da traqueia em relação à sua bifurcação. Então, um slide interessante. Aqui a gente encontra a traqueia, brônquio fonte esquerdo, brônquio fonte direito, ou os brônquios primários. Depois a gente vai encontrar os brônquios secundários e nós iremos encontrar também os brônquios terciários, né? Cada brônquio terciário desse vai para um segmento pulmonar específico. Lembrando que no pulmão esquerdo eu tenho 2 lobos e no pulmão direito eu tenho 3 lobos pulmonares. No pulmão direito eu tenho 10 segmentos broncopulmonares e no pulmão esquerdo eu tenho 9 segmentos broncopulmonares. Então existe uma diferença entre o número de segmentos entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo também, né? Bom, agora uma vista posterior da traqueia, né? Estou vendo aqui a laringe posteriormente também, estou vendo a traqueia posteriormente. Observem aqui, né, que a traqueia não é um tubo onde os anéis estão completos, certo? Então, eu tenho aqui regiões posteriores da traqueia, geralmente em contato com o esôfago, né, onde esses anéis cartilaginosos não vão formar um anel completo posteriormente, né? Então, aqui uma secção na traqueia e nos brônquios, observando, né, a direção do fluxo de ar no seu interior até chegar nas segmentações terciárias desses brônquios, né? Então, uma imagem interessante, uma imagem posterior, e observem também, novamente, a diferença entre o brônquio primário ou brônquio fonte esquerdo em comparação com o brônquio fonte direito. O direito mais calibroso, ele é mais verticalizado e mais curto. O esquerdo, ele é mais alongado, ele é mais delgado e ele é mais horizontalizado. São as 3 principais diferenças entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Aqui a gente já encontra brônquios secundários, no caso aqui brônquios secundários do pulmão direito, e aqui brônquios secundários no caso do pulmão esquerdo, certo? Então, um brônquio secundário aqui em cima, um brônquio secundário na parte intermediária e um brônquio secundário na parte inferior do lado direito, um brônquio secundário na parte superior e um brônquio secundário na parte inferior no caso do pulmão esquerdo, ok? Bom, então a traqueia desce pelo mediastino, chega, atravessa ali o mediastino superior, vai chegar um momento onde ela vai se bifurcar nos 2 brônquios, né? Brônquio direito e o brônquio esquerdo. Observem, né, que essa bifurcação dos brônquios, né, ela não se termina aqui no mediastino, ela continua por dentro do pulmão. Então, no interior do pulmão, eu tenho ainda outras bifurcações brônquicas, formando aqui os brônquios secundários. E esses brônquios secundários também vão se bifurcar em brônquios terciários. Cada brônquio terciário vai para uma região específica do pulmão, né? A gente vai descrever aqui e sinalizar quais são as regiões específicas desses 2 pulmões. É um slide interessante porque a gente consegue identificar basicamente algumas diferenças entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Enquanto que o pulmão direito possui 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, o pulmão esquerdo apenas 2 lobos, lobo superior e o lobo inferior. Então,
uma diferença bastante significativa entre os dois brônquios, né? E os dois pulmões. Observem também que o pulmão ele tem uma parte interessante que vai entrar em contato aqui com o gradil costal, ou seja, a parte costal do pulmão, né? Existe uma parte que vai entrar em contato com o diafragma, ou área diafragmática, e existe um ápice na parte superior, o ápice pulmonar, em direção à região cervical. Além de uma parte do pulmão que vai entrar em contato com o mediastino, seria a área mediastínica ou mediastinal. Então, tem uma parte costal, uma parte do gradil costal, uma parte diafragmática, uma parte mediastinal e o ápice pulmonar, né, em forma triangular em direção aqui à região cervical dos dois pulmões, né? Observem que o pulmão esquerdo ele é menos robusto em comparação com o pulmão direito, já que o coração voltado para o lado esquerdo vai imprimir aqui uma impressão interessante. O pulmão esquerdo seria a impressão cardíaca e esse pulmão esquerdo vai ficar menos desenvolvido em comparação com o pulmão direito. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue identificar basicamente algumas diferenças, né, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Observem também que no pulmão direito eu vou possuir duas fissuras, enquanto que no pulmão esquerdo uma única fissura, dividindo aqui lobo superior, médio e inferior, e aqui no pulmão esquerdo o lobo superior do seu lobo inferior, né? Bom, então, tecnicamente com esse conhecimento, uma projeção de um pulmão, eu já consigo identificar se é o pulmão direito ou o pulmão esquerdo. Observando esse pulmão aqui, eu vou acertar que esse pulmão aqui é o pulmão direito. Por que eu sei que é o pulmão direito? Ele possui 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E apenas 2 fissuras. Eu tenho a fissura horizontal e a fissura oblíqua. São as 2 fissuras importantes que estão localizadas no pulmão direito. Fissura horizontal vai separar o pulmão, a parte superior, ou seja, o lobo superior do lobo médio, e a fissura oblíqua vai separar o lobo superior do lobo inferior e o lobo médio do lobo inferior. Então são as 2 fissuras importantes que estão localizadas aqui no pulmão direito. É uma imagem do pulmão, uma vista da parte costal, do gradil costal do pulmão, certo? Não estou conseguindo ver a parte mediastinal, já que está voltada para o outro lado. Estou observando aqui o ápice do pulmão, a parte de cima do pulmão, mais triangular, e a parte de baixo do pulmão, né, mais achatada, já que essa parte inferior do pulmão vai estar localizada acima do diafragma. Então, um slide interessante mostrando aqui pulmão direito, né, 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior, e 2 fissuras. Uma fissura chamada fissura oblíqua e uma outra fissura chamada fissura horizontal. Então, fissura horizontal e a fissura oblíqua são as 2 fissuras aqui do pulmão direito, ok? E agora uma imagem do pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo um pouco menor do que o pulmão direito, certo? Ele também vai possuir uma parte de um ápice pulmonar voltada em direção à região cervical. Eu vou possuir também uma base pulmonar em contato com o diafragma. Eu estou vendo aqui uma vista, né, da parte costal do pulmão, do gradil costal, certo? E eu vou observar aqui que o pulmão esquerdo, ele possui apenas 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, né? Esses 2 lobos separados por uma grande fissura, uma fissura chamada de fissura oblíqua. Então, o pulmão esquerdo possui apenas uma fissura, fissura oblíqua, separando aqui o lobo superior do lobo inferior. Existe uma outra estrutura interessante do pulmão esquerdo, que é chamada de língula. Então, a língula do pulmão esquerdo é uma estrutura, né, que seria um remanescente do lobo médio, já que no pulmão esquerdo não tem o lobo médio, apenas o lobo médio é identificado no pulmão direito. Então, uma imagem interessante para a gente comparar pulmão direito e pulmão esquerdo. Agora, eu estou observando uma vista
do mediastino. Então, observei aqui um pulmão, estou vendo ele pela sua vista a partir do mediastino. Qual pulmão que é esse? Pulmão direito ou pulmão esquerdo? A gente vai identificar que é o pulmão direito. Por quê? Eu tenho um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Então a gente consegue identificar esses três lobos do pulmão direito. Eu tenho algumas impressões, né, principalmente aqui na sua face mediastinal, que diferenciam o pulmão direito do pulmão esquerdo. E essas estruturas aqui, né, que vão formar uma região, né, do pedículo pulmonar, ou seja, estruturas que vão entrar e vão sair do pulmão, tem uma disposição diferente em comparação com o pulmão esquerdo. Esta região é chamada de hilo pulmonar e o conjunto de estruturas, né, eu chamo de pedículo pulmonar, ou seja, a raiz do pulmão, estruturas que vão entrar e vão sair do pulmão. Observe uma coisa interessante. Essas estruturas, elas possuem diferenças em relação à sua estratigrafia e sua topografia em comparação entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. No pulmão direito, né, esse aqui é o pulmão direito, a estrutura mais superior seria o brônquio, né? Depois eu tenho a artéria pulmonar e, por último, as veias pulmonares. Então, pulmão direito, a estrutura mais superior no hilo seria o brônquio. Depois, a estrutura mais intermediária seria a artéria. E mais inferior, eu vou encontrar aqui as veias, ou veia pulmonar, né? Então, de cima para baixo, brônquio, artéria e veia. Isso seria a estratigrafia no pulmão direito, certo? Então, como é que eu vou lembrar disso, Geraldo? Lembra? Tem uma forma fácil de você lembrar. Pulmão direito, D, né? Consoante, começa com B, com brônquio. Então, consoante com consoante. Direito começa na parte de cima com brônquio, né? Depois eu tenho artéria. E por último eu vou ter a veia. A veia vai vir sempre por último. No pulmão esquerdo, eu tenho a estrutura mais superior, artéria, né? Então, esquerdo é vogal, na parte mais superior também vogal. Esquerdo é artéria, certo? Artéria também vogal. Depois eu tenho o brônquio, vem em segunda colocação, de cima para baixo, e por último a veia. Então, as veias vêm sempre na parte inferior, nos dois pulmões, né? No pulmão direito, eu tenho também algumas impressões, né? Algumas impressões interessantes. Eu não tenho aquela grande impressão cardíaca, já que o pulmão direito não entra em contato tanto com o coração, né? Mas eu tenho uma impressão interessante, seria a impressão da veia ásicos, né? Então, uma impressão aqui interessante da veia ásicos e também uma impressão da veia cava superior, já que a veia cava superior entra em contato com o pulmão direito. Então, aqui uma grande impressão da veia cava superior e aqui uma impressão do cajado da veia ásicos, né? Já que a veia ásicos vai se voltar posteriormente e vai entrar em contato aqui com a veia cava inferior antes de chegar aqui no átrio direito, né? Então, a veia ásicos formado lá pelo mediastino, lá a parte posterior, vai formar ali um cajado, vai se dirigir anteriormente, saindo aqui do mediastino posterior, antes de desembocar aqui na veia cava superior. Então é importante a gente ter essa noção dessa impressão da veia ásicos, né? Então, interessante notar aqui o pedículo pulmonar, as estruturas que vão entrar e sair do pulmão. Eu tenho as artérias pulmonares, eu tenho as veias pulmonares, eu tenho aqui o brônquio principal direito, né? Na estrutura do hilo pulmonar, tem superiormente no pulmão direito o brônquio, na parte intermediária a artéria e na parte inferior as veias pulmonares. Então, uma imagem aqui interessante do pulmão direito. Agora a mesma imagem, só que do pulmão esquerdo, certo? O pulmão esquerdo também uma vista mediastínica ou mediastinal. Eu observo aqui uma grande fissura oblíqua, certo? E eu vou observar aqui uma grande impressão no pulmão esquerdo, que seria a impressão cardíaca do pulmão esquerdo, certo? Temos também a face diafragmática, a face em contato com o diafragma. Aqui anteriormente eu vou encontrar a língula do pulmão esquerdo, né?
e eu tenho uma grande impressão posteriormente ao hilo pulmonar, que é a impressão da artéria aorta. Então, uma impressão também interessante, localizada aqui no pulmão esquerdo. E observe as estruturas que se localizam no hilo pulmonar. Eu tenho mais superiormente, eu tenho a artéria, eu tenho na parte intermediária o brônquio e a parte mais inferior eu vou encontrar a veia. Isso também não é matemático, certo? Existem algumas variações anatômicas. Poxa, mas como é que eu vou conseguir identificar isso durante uma avaliação prática num paciente, numa cirurgia? Então, o brônquio, uma estrutura cartilaginosa, vai conseguir identificar que tem cartilagem. Nos vasos, naturalmente, você vai ter a passagem de sangue. A artéria, ela é mais elástica, né? E a veia mais muscular. Então, a gente consegue palpar essas estruturas no hilo e consegue diferenciar em relação à sua origem, se é uma estrutura vascular, arterial ou venosa, ou se é uma estrutura, né, que permite a passagem do ar. Então, uma imagem interessante da face mediastínica ou mediastinal do pulmão esquerdo, onde eu vou encontrar os dois lobos, lobo superior e lobo inferior, uma única fissura, fissura oblíqua, algumas impressões interessantes, a impressão cardíaca, a impressão da artéria aorta descendente, né? Existe uma impressão também do arco da aorta, alguns ramos do arco da aorta vão permitir as suas impressões aqui no pulmão esquerdo, né? E também identificado aqui a língula do pulmão esquerdo. Bom, então já falei diversas coisas nesse nosso encontro. Falei de traqueia, falei do trajeto da traqueia no mediastino, vindo desde a região cervical, atravessando o mediastino superior. Vai chegar o momento que essa traqueia vai se bifurcar em brônquio fonte direito e brônquio fonte esquerdo. Cada brônquio vai para um pulmão específico e eu tenho diferenças, né, em relação à macroscopia entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Já falei sobre essas diferenças. O direito possui 3 lobos, o esquerdo apenas 2 lobos. O direito ele possui 2 fissuras, enquanto que o esquerdo apenas uma fissura. Quais são essas fissuras? No direito eu tenho a fissura horizontal e a fissura oblíqua, enquanto que no esquerdo apenas a fissura oblíqua. E agora a gente vai observar uma coisa, né? Eu tenho esses lobos, e esses lobos também são divididos em segmentos pulmonares. Então, no pulmão direito, né? Eu sei que esse aqui é o pulmão direito porque eu tenho aqui a fissura oblíqua e aqui a fissura horizontal. E no pulmão esquerdo eu tenho somente a fissura oblíqua. No pulmão direito eu tenho 10 segmentos pulmonares. E no pulmão esquerdo eu tenho 9 segmentos pulmonares. Existem algumas literaturas que falam que existem 10 segmentos em ambos os pulmões, né? Porém, a mais atual diz que no pulmão esquerdo existem 9 segmentos, já que eu tenho uma involução de um segmento, né? Bom, então, 10 segmentos no pulmão direito e 9 segmentos no pulmão esquerdo. Se vocês contarem aqui, não vão conseguir identificar todos os segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no pulmão direito. Por quê? O 10º é só visto lá pela face mediastinal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na pulmão esquerdo a gente consegue identificar os segmentos da sua vista, de uma vista costal, certo? Então, 10 segmentos no pulmão direito e apenas 9 no pulmão esquerdo. Aqui uma vista mediastinal, né, onde eu tenho pulmão direito e pulmão esquerdo. Observem as estruturas que vão formar aqui esse pedículo pulmonar, que vão entrar em contato com o hilo. No caso do pulmão esquerdo, eu tenho brônquio, artéria e veia. E no caso do pulmão esquerdo, né? Ou melhor, no caso do pulmão direito, brônquio, artéria e veia. E no caso do pulmão esquerdo, artéria, brônquio e veias, né? Obviamente que isso não é matemático, mas a estrutura mais inferior geralmente é a veia pulmonar, né? Observem aqui as 2 fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua no pulmão direito e apenas a fissura oblíqua no pulmão esquerdo. Esse slide aqui é um slide secundário, só trouxe esse slide aqui para a gente compreender a segmentação
pulmonar. Não precisa ficar decorando os segmentos de cada pulmão, né? Por exemplo, no pulmão direito, eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Enquanto que no pulmão esquerdo, eu vou possuir aqui o lobo superior e o lobo inferior. No pulmão direito, no lobo superior, eu tenho 3 segmentos. No lobo médio, 2 segmentos. E no lobo inferior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, totalizando aqui 10 segmentos. Pulmão esquerdo, lobo superior, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. E no lobo inferior, 1, 2, 3, 4 segmentos, né? Então, totalizando aqui 9 segmentos. Não há necessidade de ficar decorando, memorizando o nome dos segmentos. Esse conhecimento é secundário para o médico generalista. Eu tenho que saber que existem esses segmentos, porém não há necessidade de ficar decorando o nome desses segmentos. Com exceção de um segmento. Poxa, Geraldo, por que você vai fazer eu decorar esse nome? Porque isso cai em prova de residência, certo? Então, já vi diversas provas de cirurgia na residência e quando cai segmentação pulmonar, geralmente exige-se a memorização de um segmento. Por que isso, Geraldo? Quando eu tenho a broncoaspiração, né? Quando eu tenho a aspiração de um corpo estranho, né, que vai chegar até a traqueia e vai descer em direção ao pulmão, falei aqui no início da aula que esse corpo estranho tende a ir para onde? Tende a ir para o pulmão direito, certo? Por quê? Porque esse brônquio ele sofre menos divergência em comparação com o brônquio esquerdo. Então, tecnicamente, o corpo estranho vai entrar em direção ali, vai entrar em um trajeto em direção ao pulmão direito. Se esse corpo estranho entrar em direção ao pulmão direito, né, ele vai ir em direção predominantemente qual segmento? Ele vai cair geralmente no segmento superior do lobo inferior do pulmão direito. Então, este aqui, infelizmente, a gente tem que memorizar. É o segmento superior do lobo inferior do pulmão direito, certo? Ou seja, é o 6º segmento. Então, já vi diversas provas caindo essa estrutura. Qual segmento broncopulmonar eu vou possibilitar o encontro de um corpo estranho, certo? No caso de uma broncoaspiração, ele vai estar localizado, né, mais provavelmente no 6º segmento do pulmão direito. Qual é este segmento? É o segmento superior do lobo inferior. Então, este aqui eu recomendo que a gente consiga memorizar. Fica na parte de baixo, lobo inferior, mas na parte de baixo existem diversos segmentos. A parte mais superior do lobo inferior, segmento superior. Esse segmento aqui, 6º segmento do pulmão direito. Então, este tem que memorizar. Outras questões de anatomia de segmentação brônquica são questões mais específicas para a cirurgia torácica, né? Então, é questão para subespecialidade. Então, se eu for fazer residência em cirurgia torácica, vou ter passado pela cirurgia geral, depois eu vou fazer uma prova. Nesta prova, né, realmente cai mais segmentação broncopulmonar. Mas na prova generalista, né, para acesso à cirurgia geral, quando cai questão, geralmente versa sobre esse segmento superior do lobo inferior. Quem tiver interesse em relação à memorização pode ficar memorizando isso, mas tem um aspecto, tem uma função bastante secundária em relação ao médico generalista. Aqui em cima eu tenho o pulmão direito e aqui o pulmão esquerdo. Observem aqui, pulmão direito, 2 fissuras, fissura oblíqua e fissura horizontal, enquanto que no pulmão esquerdo uma única fissura, a fissura oblíqua. Então, uma imagem interessante, uma fotografia tirada do Sobota, da 24ª edição, onde mostra aqui a segmentação brônquica, mostrando aqui as áreas de segmentação pulmonar. Okay? Tecnicamente, para uma cirurgia torácica é mais importante isso. Por quê? Em algumas lesões pulmonares, eu posso fazer uma lobotomia, ou melhor, vou tirar um lobo, ou então eu posso fazer uma segmentectomia, vou tirar um segmento. Então eu tenho que compreender
melhor essa segmentação pulmonar e a divisão dos lobos, né, pulmonares. Então, interessante a gente ter essa compreensão para a cirurgia torácica, mas para medicina geral não é tão interessante assim. Aqui a gente mostra, né, uma visão de vísceras torácicas. Eu tenho aqui o coração e eu tenho os pulmões. No caso aqui, eu tenho o coração com a saída da artéria aorta e eu tenho também a artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar e a artéria aorta. Eu tenho também diversas veias pulmonares, né, que vão chegar posteriormente lá no átrio esquerdo do coração. Aqui eu tenho a traqueia, vindo aqui da parte do mediastino superior. A traqueia passa posteriormente aqui ao arco da aorta, né? Lembrando que o tronco pulmonar, a artéria pulmonar, ela se divide em direita e esquerda, inferiormente aqui ao arco da aorta. Ok? Aqui eu vou encontrar o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E observem as estruturas que formam aqui esse pedículo pulmonar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Então, interessante a gente identificar essas estruturas que vão entrar em contato com o pulmão do lado direito e do lado esquerdo, certo? As veias pulmonares, as artérias pulmonares e os brônquios pulmonares. Aqui a gente consegue identificar melhor os brônquios, as veias e aqui as artérias, né? Ou seja, as artérias pulmonares são ramos, certo? Da artéria pulmonar, no caso esquerda ou direita, certo? As veias vão se confluindo, formando duas grandes veias que vão drenar no átrio esquerdo. E os brônquios servem aqui de uma ramificação dos brônquios principais, bronco principal direito e bronco principal esquerdo. Aqui é uma vista posterior. Eu vou encontrar aqui, por exemplo, o átrio esquerdo do coração, né? Observando aqui a chegada das veias pulmonares. Existem duas veias pulmonares principais do lado esquerdo e duas veias pulmonares principais do lado direito, certo? Aqui vou encontrar aqui o átrio esquerdo do coração. Aqui eu vou encontrar uma vista posterior também da traqueia se bifurcando. Aqui eu vou encontrar bronco principal esquerdo e aqui o bronco principal direito. Observe a diferença, né, na morfologia macroscópica entre o bronco esquerdo e o bronco direito. E aqui as estruturas formadoras aqui do pedículo pulmonar que vão entrar em contato com o hilo pulmonar na região de entrada e saída dessas estruturas no pulmão, né? Ou seja, eu tenho artérias pulmonares que vão levar o sangue venoso para o pulmão, eu tenho veias pulmonares que vão trazer o sangue arterial em direção ao átrio esquerdo, e eu tenho aqui os brônquios que vão ser responsáveis por levar o ar até esses pulmões, ar responsável ali pela troca, né, entre o oxigênio e o gás carbônico. Então aqui uma vista sobretudo do pulmão esquerdo, né, onde eu observo aqui superiormente a artéria, depois na parte intermediária o brônquio e na parte inferior eu tenho estruturas vasculares venosas, né, que vão formar essa topografia, essa estratigrafia no pulmão esquerdo, de cima para baixo. Diferença em relação ao pulmão direito, eu vou encontrar mais superiormente, vou encontrar o brônquio, depois eu vou encontrar a artéria e por último eu vou encontrar as veias pulmonares. Bom, então eu já falei sobre diversas coisas, falei sobre uma coisa extremamente complexa que seria os segmentos pulmonares que não há necessidade de memorização, com exceção de um segmento que eu já descrevi, e a gente vai lembrar que o pulmão é uma estrutura bastante dinâmica na cavidade torácica. Então eu tenho posição, né, desse pulmão relativa em relação aos movimentos ventilatórios. Eu sei que o principal músculo responsável pela ventilação seria o músculo diafragma, esse músculo aqui, né? O músculo diafragma vai diferenciar a cavidade torácica superiormente da cavidade abdominal inferiormente. Eu lembro que o coração também fica localizado, né, superiormente ao diafragma, voltado para o lado esquerdo, né? Então, tecnicamente, eu tenho uma impressão cardíaca mais predominante no pulmão esquerdo do que uma impressão cardíaca menos desenvolvida do pulmão direito. E com o movimento do diafragma, eu posso também
modificar, né, esse diâmetro longitudinal e transversal da cavidade torácica, principalmente. Então, esse pulmão ele pode se expandir durante uma contração do diafragma, permitindo que o ar entre, né? E quando eu relaxo o diafragma ou faço uma expiração forçada, eu empurro, né, esses dois pulmões para cima, permitindo que o ar saia da região torácica, um mecanismo semelhante a um fole. Então, lembrar aqui que essa dinâmica da cavidade torácica ela é bastante variável, sobretudo com a contração e o relaxamento do diafragma, certo? Então, observando aqui uma vista anterior da parede torácica, eu lembro aqui que a parede torácica ela possui diversas estruturas ósseas. Eu tenho aqui o osso externo, manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. Eu tenho arcos costais que vão entrar em contato, certo, anteriormente com o osso externo, são as costelas verdadeiras. Depois eu tenho cartilagens que vão entrar em contato com esse externo, a parte mais inferior, costelas falsas. E por último, duas costelas são costelas flutuantes, que não entram em contato com o osso externo. Então, eu vou identificar aqui por transparência que próximo à região entre a junção do manúbrio com o corpo do externo, eu tenho, nesta topografia, a bifurcação da traqueia em dois broncos, bronco principal direito e bronco principal esquerdo. Então, essa região, a região do ângulo manúbrio external, é uma região próxima onde eu vou encontrar aqui a bifurcação da traqueia em dois broncos. E como é que chama esse último anel traqueal? Carina. Certo? Na carina eu vou encontrar a bifurcação. Uma visão de uma broncoscopia, né? Estou progredindo uma óptica por dentro da traqueia e vai chegar um momento lá embaixo que eu vou identificar o último anel traqueal, que seria a carina, e eu vou encontrar os dois broncos fontes de broncos principais, tanto o direito quanto o esquerdo. Aqui uma vista anterior, né, da repercussão do território desses pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, e uma vista posterior, né, desses dois pulmões. Eu vou encontrar no pulmão direito, né, uma projeção, né, próxima ao mamilo, predominantemente do lobo médio. Então, o lobo médio do pulmão fica localizado próximo aqui à topografia do mamilo. Enquanto que a divisão entre o lobo superior e lobo inferior, no pulmão esquerdo, também próxima ao mamilo, superiormente pulmão direito, ou melhor, superiormente lobo superior e inferiormente lobo inferior. Isso também não é estático, né? A gente tem uma variação grande em relação à inspiração e à expiração. Quando eu faço uma avaliação da cavidade torácica durante uma semiologia, uma semiotécnica respiratória, eu observo, né, sobretudo, a expansibilidade torácica. Então, eu observo numa ectoscopia se esses dois pulmões eles estão expandindo o tórax de forma harmônica dos dois lados, né, de forma simétrica. Então, eu faço uma ectoscopia, observo ali a inspeção do tórax. Depois, eu posso fazer outras manobras, eu posso fazer a palpação, observo também se essa expansibilidade está simétrica. Posso fazer a percussão, identificando se tem alguma diferença entre som durante a percussão, né, desses dois campos pleuropulmonares. E por último, eu faço uma coisa importante que seria a ausculta respiratória. Então, posso pegar meu estetoscópio, vou progredir aqui na região dos campos pleuropulmonares. Posteriormente, vou identificar se esse ar ele apresenta um fluxo que vai me permitir uma audição normal ou apresenta algumas alterações e decorrências dos fluxos que vão ser observados. E consigo identificar ali, tecnicamente, diversas síndromes respiratórias que vão me traduzir para alguns diagnósticos. Obviamente, essas alterações na dinâmica do exame físico da parede torácica e, consequentemente, dessa expansibilidade, né, em relação à identificação de outras coisas, em relação à escuta, em relação à percussão, vão me traduzir alguns sinais que vão se somar a alguns sintomas e, consequentemente, eu posso fazer um diagnóstico mais apurado, né? Em alguns casos, né, eu posso utilizar também exames complementares. Posso utilizar, por exemplo, radiografia de tórax para identificar melhor e estudar melhor esses dois pulmões, né?
ou posso fazer alguns exames mais específicos, uma tomografia, uma ressonância, né, para a gente identificar melhor isso. O mais interessante aqui é a gente observar a topografia da região torácica anterior e a topografia da região torácica posterior. Lembrando que, no caso do pulmão esquerdo, o coração ele está voltado para essa região do tórax e, consequentemente, eu tenho uma impressão maior, né, do pulmão esquerdo, que é formado ali pela impressão cardíaca. Aqui uma imagem interessante, onde eu tenho estruturas do mediastino, localizada aqui no tórax, né? Eu tenho o brônquio, né? Eu tenho o esôfago e eu tenho a artéria aórtica. Então, tem uma vista anterior dessas estruturas. Eu vou observar que a traqueia vai chegar e vai se bifurcar em dois brônquios. Então, tem dois brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Então, no mediastino, a parte que eu consigo identificar, a parte mais onde vai entrar em contato com esses brônquios, vai entrar em contato com o esôfago, entra em contato com a artéria aórtica, né? Então, uma vista anterior. Vejo aqui a traqueia, vejo aqui o brônquio esquerdo e o brônquio direito, vejo a bifurcação brônquica, né? Vejo o esôfago e vejo também a artéria aórtica descendente. Uma coisa importantíssima em relação a essa imagem é a gente identificar que a traqueia ela fica localizada anteriormente ao esôfago. Então a traqueia ela é anterior ao esôfago. Isso é importantíssimo. Aqui uma vista, né, lateral direita dessas estruturas, a gente vai identificar a artéria aórtica, sua parte ascendente. Eu tenho a bifurcação aqui dos ramos do arco da aorta, né? Tronco braquicefálico, por exemplo, lado direito. E eu tenho posteriormente a artéria aórtica, né? Sobretudo aqui o arco da aorta, eu vou encontrar aqui a traqueia. Então a traqueia ela é vista posteriormente ao arco da aorta e anteriormente ao esôfago. Posteriormente, né, a traqueia, eu vou encontrar aqui o esôfago. O esôfago não termina no mediastino superior, ele continua, né, no mediastino posterior até chegar o momento que ele vai atravessar o diafragma, enquanto que a traqueia se bifurca aqui nos dois brônquios principais. Essa bifurcação geralmente acontece no mediastino superior. E aqui uma vista posterior, então uma vista anterior, uma vista lateral direita e uma vista posterior. Nesta vista posterior eu não vou encontrar, né, a visualização da traqueia, porque ela fica localizada anteriormente ao esôfago. Eu vou encontrar aqui do lado esquerdo a artéria aórtica descendente, né? Do lado direito da artéria aórtica descendente, a artéria torácica, eu vou encontrar aqui o esôfago, né? E eu vou encontrar aqui, observando alguns ramos de bifurcação brônquica, né? Já ramos secundários, né? Uma vista posterior. Então essa vista é bastante interessante quando a gente vai interpretar algumas imagens de anatomia seccional. Uma imagem também bastante interessante, né? Onde a gente vai lembrar que o pulmão ele recebe sangue arterial também, né? Além do sangue venoso. Então eu tenho a artéria ou tronco pulmonar que vai levar o sangue venoso para os pulmões, e eu também tenho que ter ramos, né, da artéria aórtica, que são ramos brônquicos que vão levar o sangue arterial para os pulmões. São as artérias brônquicas. Isso é importante, já que o pulmão ele tem que sobreviver, né? Ele tem que receber também sangue arterial. Esse sangue arterial ele vem aqui das artérias brônquicas, que são bastante variáveis, né? Geralmente são duas artérias brônquicas para cada pulmão, pulmão direito e pulmão esquerdo. Uma imagem interessante onde a gente observa a traqueia passando anteriormente ao esôfago, aqui no mediastino, certo? Aqui uma imagem bastante interessante. Eu tenho uma vista lateral do mediastino, né? Uma vista lateral direita e uma vista lateral esquerda. O que a gente consegue identificar nessas vistas aqui? Na parte inferior eu vou ter o diafragma, certo? Aqui seria a parte anterior com algumas costelas que vão se articular aqui com o externo, né? Eu vou encontrar posteriormente, né, cortes, né, dessas costelas,
E eu vou estar observando aqui o mediastino, uma vista a partir da direita. Então, a partir da direita, eu vou lembrar que eu tenho brônquio, depois eu vou encontrar as artérias e, por último, as veias. Essa é a disposição dessas estruturas no mediastino. No caso aqui de uma vista esquerda, eu vou encontrar a artéria na parte de cima, depois eu vou encontrar o brônquio e, por último, eu vou encontrar as veias pulmonares. Então, uma vista interessante para a gente interpretar a topografia dessas estruturas, né, localizadas aqui em direção aos pulmões, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Observem aqui que no pulmão direito, certo? Ficaria localizado nesta topografia, retirei o pulmão direito, eu vou encontrar aqui uma impressão do cajado da ásigos, né? Já que a veia ásigos sai lá do mediastino posterior, cruza por cima do hilo pulmonar, né? E vai ser uma tributária aqui da veia cava superior. Enquanto que no pulmão esquerdo, que estaria aqui localizado, retirei o pulmão esquerdo, vou encontrar uma grande impressão, uma impressão da artéria aorta, né? E também uma impressão cardíaca, já que o coração fica voltado para o lado esquerdo. Ok? Agora, são imagens bastante complexas em relação à interpretação de imagem seccional do tórax, né? Só coloquei essas imagens aqui para a gente ilustrar a importância dessa estratigrafia em relação ao mediastino, em relação aos pulmões. Porém, não é necessário a gente ficar preocupado neste momento para interpretar exatamente todas as estruturas que vão ser observadas nessa imagem, né? A gente vai ter outros momentos em relação a outro período que a gente vai observar essa anatomia seccional. Então aqui a gente consegue identificar um corte transverso de tórax. Como é que eu consigo identificar esse corte? É um corte transverso, eu faço uma secção num plano horizontal, um plano transversal, observo a parte inferior que fica localizada abaixo, né? A parte posterior que fica localizada abaixo e a parte anterior que fica localizada na parte de cima da imagem, né? Eu estou vendo esse corte por baixo, então o lado direito, certo, seria o lado esquerdo da figura. Então aqui seria o lado direito do corte, né? Então estou vendo essa imagem por baixo. Isso é difícil da gente conseguir pensar, né, para identificar a formação dessas estruturas aqui. Então é um corte de tórax alto, né? Por que eu sei que é um corte de tórax alto? Eu tenho aqui pequenos, né, pulmões, pequenas visualizações dos pulmões desses dois lados, né? Aqui, anteriormente, eu vou encontrar a traqueia, certo? Eu vou encontrar o esôfago e eu vou encontrar diversas estruturas vasculares que vão caminhar por esta topografia. Então, é um corte seccional, transversal, um corte axial, certo? Onde eu estou observando por baixo essas estruturas. Então, fiz um corte, retirei a parte de baixo e vocês estão observando uma vista inferior da parte que ficou, que é a parte da outra parte do corte. Então, aqui a gente consegue identificar traqueia, consegue identificar o esôfago, a gente vai conseguir identificar também o início dos dois pulmões, já que é um corte alto da região do tórax, né? No caso aqui, uma parte do pulmão direito, deste lado aqui, e aqui uma parte do pulmão esquerdo, certo? É o lado contralateral da imagem, já que eu estou vendo um corte pela parte inferior, né? Então, observe aqui a traqueia, identificando aqui que a traqueia é um anel incompleto, né? Então, apenas possui cartilagem na parte anterior, a parte posterior da traqueia não tem cartilagem. Eu vou encontrar aqui posteriormente a traqueia, o esôfago. Mais posteriormente ainda, vou encontrar aqui as vértebras, né? Vou encontrar uma vértebra torácica alta. No interior da vértebra, eu vou encontrar aqui o canal vertebral com a medula espinal. Sei que é um corte alto porque eu estou encontrando aqui escápula e também úmero dos dois lados, né? Cabeça do úmero aqui na cavidade glenoide da escápula. Geraldo, então onde é que está, por exemplo, a artéria aorta nesse corte? Já que é um corte de tórax, onde é que eu vou encontrar a artéria aorta? A artéria aorta vai estar localizada mais inferiormente, já que isso aqui é um corte alto, né? E eu vou identificar aqui alguns ramos, né, dessa artéria aorta, que vão em direção ao membro superior e vão em direção também
a cabeça e o pescoço, né? E onde é que está a veia cava? A veia cava superior, por exemplo, vai estar mais embaixo, já que é um corte mais superior, eu vou encontrar aqui umas tributárias, por exemplo, aqui a veia braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita. Se eu tiver um corte mais inferior, aí sim eu vou identificar a veia cava superior e também a artéria aorta. É um corte bastante complexo da gente interpretar. A gente vai ter outros momentos que a gente vai estudar isso, né? Agora desci um pouco mais no corte, né? Também é um corte transversal, né? Vou identificar aqui os dois pulmões, os dois campos pleuropulmonares, né? Observem que é o corte mais inferior em comparação com aquele corte que a gente identificou naquela outra imagem, né? Aqui a gente já consegue identificar a artéria aorta. É uma vista inferior, né? Então eu vou ver, por exemplo, os orifícios, né, dessa artéria aorta, onde vai dar origem aos 3 ramos do arco da aorta, certo? Então, eu já consigo identificar, por exemplo, um pedaço da artéria aorta e também os ramos desta artéria aorta, do arco da aorta, né? Vou identificar posteriormente a traqueia, né, a esses ramos do arco da aorta, e vou identificar aqui posteriormente o esôfago, localizado aqui no mediastino. Observem aqui pulmão direito e pulmão esquerdo, né? Identificando aqui a pleura que vai revestir, né, o pulmão direito e a pleura que vai revestir o pulmão esquerdo. Eu tenho a pleura visceral em contato com o pulmão e a pleura parietal, né, em contato com o gradil costal, em contato com o mediastino e mais inferiormente em contato ali com o diafragma. Então, um corte interessante, onde eu vou identificar ramos arteriais, eu vou identificar aqui traqueia, vou identificar o esôfago e também vou identificar um pedaço aqui da veia cava superior, já que é um corte mais inferior, onde aquelas 2 veias que a gente identificou no corte anterior, veia braquiocefálica direita e esquerda, já formaram aqui a veia cava superior, direção aqui à parte direita do mediastino. Corte mais inferior ainda, né? Vou identificar pulmão direito, pulmão esquerdo, eu vou lembrar que existe traqueia ainda aqui no mediastino, o esôfago fica logo aqui posteriormente. E agora, Geraldo, pô, que corte estranho! Eu já consigo identificar 2 grandes estruturas vasculares arteriais, uma anteriormente e uma posteriormente, né? Aqui é um corte mais inferior ainda. Então aqui eu tenho a parte da aorta ascendente, aqui uma vista do arco da aorta lá com seus 3 ramos e aqui a aorta descendente. Então a aorta ascendente, a aorta descendente. Aqui a veia cava superior mais desenvolvida, mais calibrosa. Posteriormente eu vou encontrar a traqueia e aqui na parte mais posterior ainda vou encontrar o esôfago, né? Agora é um corte mais inferior, descendo mais na região torácica. Olha que corte interessante. Aqui eu vou encontrar a artéria aorta ascendente, né? Posteriormente a artéria aorta descendente. E onde é que está a traqueia aqui, Geraldo, em comparação com esse corte, né? Traqueia é visualizado nesse corte aqui anteriormente. Passei o corte mais inferior, não tem mais traqueia. Eu já vou encontrar aqui a bifurcação brônquica, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, né? E observem que inferiormente ao arco da aorta, que estaria lá em cima, eu vou encontrar a bifurcação da artéria pulmonar entre a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Então é um corte mais interessante, onde a gente consegue identificar aqui a bifurcação da artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Observando aqui à direita da artéria aorta ascendente, eu vou encontrar aqui a veia cava superior, né? Corte mais inferior ainda, certo? Então, descendo do mediastino, vou lembrar aqui campos pleuropulmonares, né? Onde vou encontrar pleura parietal, pleura visceral, pulmão direito, pulmão esquerdo, né? Regiões do mediastino com grandes vasos, certo? Aqui eu vou encontrar, por exemplo, um corte interessante, onde a gente vai identificar o átrio esquerdo do coração em contato com o esôfago, recebendo as veias pulmonares dos 2 lados, né,
2 veias pulmonares do lado direito e 2 veias pulmonares do lado esquerdo. Ok? Aqui a gente vai encontrar artéria aorta ascendente, artéria aorta descendente, o tronco pulmonar, jamais inferiormente, né? Sem ter encontrado a bifurcação ainda. E aqui eu vou encontrar também a veia cava superior. Então, são imagens bastante complexas em relação à interpretação desses cortes transversais de mediastino. São imagens importantes para a interpretação radiológica de tomografia e ressonância. A gente vai ter um outro momento, em um outro período, que a gente vai se aprofundar em relação a esse conteúdo. E por último, né, lembrando aqui, né, 2 pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, a gente vai observar que o coração voltado mais para o lado esquerdo, né, formando aqui uma grande impressão cardíaca no pulmão esquerdo. Lembrando aqui, pulmão direito, 3 lobos, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Pulmão esquerdo, apenas 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. E lembrando também que esse pulmão ele é revestido por pleura. Então, em contato com o pulmão tem a pleura visceral. E em contato com o gradil costal, com o mediastino e com o diafragma, eu vou ter a pleura parietal. Ou seja, a porção costal, porção mediastinal e a porção diafragmática. Entre essas duas porções da pleura, a porção visceral e a porção parietal, eu tenho uma cavidade que eu chamo de cavidade pleural. Essa cavidade, ela geralmente tem uma pressão negativa e eu modifico a pressão negativa, consequentemente, a uma contração do diafragma. Então, isso é importante da gente reconhecer, né? Aqui também uma imagem de tórax, né? Parcialmente com corte coronal nos 2 pulmões, observando aqui pulmão direito, pulmão esquerdo, as estruturas do mediastino que entram em contato, né, com o coração e com os pulmões, né? Observem aqui o gradil costal cortado, seccionado dos 2 lados para a gente conseguir identificar melhor os 2 pulmões, direito e pulmão esquerdo. E agora um outro corte, corte coronal, onde eu observo anteriormente as estruturas do tórax. Consequentemente, eu vou identificar aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Okay? Observem aqui o diafragma, né, em contato com o pulmão direito, do lado direito, na cúpula diafragmática direita, e o diafragma em contato com o pulmão esquerdo, sua cúpula diafragmática esquerda. Né? Lembrar, né, da pleura visceral em contato com o pulmão e a pleura parietal, no caso aqui, a parte costal dessa pleura parietal. No caso aqui, a parte diafragmática da pleura parietal e no caso aqui, a parte mediastínica ou mediastinal da pleura parietal. Ok? Então, uma imagem interessante para a gente identificar a formação dessas estruturas pleurais e também uma cavidade entre a pleura visceral e a pleura parietal, uma cavidade bastante pequena que é formada pela cavidade pleural, né? Ok? Uma aula bastante complexa. Tentei sintetizar ao máximo em relação à importância desse conhecimento, mas conhecimento bastante relevante para a nossa prática clínica diária, para a gente fazer exame físico do aparelho respiratório. Então isso é importante, já que uma grande relevância do exame físico respiratório seria o exame dos 2 campos pleuropulmonares. Ok? Abraço, até mais.